pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Orquídeas Passo a Passo. Hoje nós vamos ter muitas plantas lindas aqui nessa aula de hoje. Quero apresentar para vocês as orquídeas mais cultivadas, as orquídeas mais populares, né, de mais fácil acesso aí no mercado para você trazer para sua casa. E a importância de você ter na sua casa essa diversidade. Não é uma grande diversidade, pessoal, é uma pequena diversidade aí de cultivo, né, de gêneros de orquídeas, que vai fazer com que você sempre tenha uma florzinha aí no seu orquidário, aí no local que você escolheu para cultivar a sua orquídea. Por isso a importância dessa aula, porque assim vocês vão ser mais felizes no cultivo. Porque quando a gente não tem flor no cultivo da gente, né, no nosso cultivo caseiro, a gente começa a desanimar do cultivo, começa até a parar de comprar orquídeas, acha que não sabe cultivar. E não é isso, pessoal. As orquídeas, elas têm a época certa delas de florir, né? A cada estação, na sua estação de floração, ela vai florir. Então é legal que você tenha essa diversidade aí de gêneros de orquídeas na sua casa. Eu já estou travando a minha língua aqui porque eu quero falar para vocês uma diferença entre gênero e espécie de orquídeas. Para você que está começando no cultivo, eu tenho quase certeza que você não sabe muito bem essa diferença. Eu, quando comecei no cultivo, não entendia muito, não sabia distinguir entre o que era gênero e o que era espécie de orquídeas. Vamos partir desse princípio agora já no começo dessa aula. Depois a gente vai passear pelo jardim, porque eu vou mostrar essa variedade de orquídeas mais populares que a gente encontra aí para cultivar na nossa casa. Então, o que é um gênero de orquídeas? Pessoal, quando se fala em, por exemplo, orquídea Cattleya, você já imagina aquela orquídea enorme com aquela flor linda, cheirosa, bem colorida, com aqueles bulbos bem gordinhos. Eu já vou lá fora, vou mostrar ela para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam que Cattleya, esse primeiro nome da orquídea, significa que ela é do gênero Cattleya. Mas dentro desse gênero de Cattleya existem várias espécies. Quem nunca ouviu falar, né, na Cattleya walkeriana, por exemplo? Pessoal, walkeriana é a espécie da sua orquídea Cattleya, que é o gênero, né? Cattleya, gênero, walkeriana, espécie. Outra questão também, vou dar outro exemplo. Phalaenopsis, orquídea Phalaenopsis, a orquídea borboleta, por exemplo. Phalaenopsis, pessoal, é o gênero da orquídea. Ele é todo um grupo de várias Phalaenopsis. Vamos dar um exemplo aqui de uma espécie de Phalaenopsis, por exemplo, Phalaenopsis bellina. Bellina é a espécie do gênero Phalaenopsis. Pessoal, eu acredito que vocês tenham conseguido entender, né? Não é tão complicado assim, é simples. A gente, quando começa a cultivar orquídeas, começa a fazer amizade, começa a entrar em grupos, né? Claro, de WhatsApp, de Facebook, e começa a ter algumas amizades. E é bem legal a gente saber essas diferenças, pelo menos o básico, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder trocar uma ideia aí com os amigos. Então, pessoal, já passado essa definição que eu gostaria muito que vocês entendessem nessa aula, segundo ponto também da diversidade do seu cultivo, do seu gênero, para que você sempre tenha aí uma florzinha aberta no seu cultivo. Vou começar hoje apresentando para vocês uma orquídea aí muito popular. Quem nunca ouviu falar na orquídea sapatinho, a Papilopedilum, né, que é o nome científico dela. Eu trouxe uma da minha coleção aqui para vocês, essa linda, cultivada no vasinho de cerâmica. Esse é o vegetal dela. Pessoal, durante a aula vou apresentando as plantas que não estiverem floridas, mas vou deixar a fotinha dela aqui na tela para vocês entenderem e ligarem o vegetal à floração da orquídea. Essa menina é uma orquídea terrestre, tá? Temos várias cores aí.
Esse é o gênero, né, a sapatinho, mas tem várias espécies dela, tem vários formatos de flor. Orquídea terrestre cultivada no vasinho de cerâmica. Essa orquídea terrestre, quando eu falo orquídea terrestre, vocês já imaginam, vou plantar na terra. Pessoal, muito cuidado com isso, eu acredito que eu já comentei aqui em outras aulas, né? Orquídea terrestre, nunca se deve colocar ela apenas na terra. Misture essa terra vegetal que você vai usar, pode até usar um pouquinho de areia, coloca substrato velho, use isopor, deixe essa terra bem airada, sabe, aquela terra bem soltinha, para você plantar a sua orquídea terrestre. Esse substrato, pessoal, vale para todas as orquídeas terrestres, né? A Ludisia discolor, que a gente já conheceu aqui em uma das nossas primeiras aulas, a Cymbidium, a Spatoglotis, que é a famosa orquídea grapete, né, com cheirinho de uva, que também é bem famosa aí no meio orquidófilo. Então, essa regra de substrato para a orquídea terrestre vale aí para todas as orquídeas. Pessoal, vamos lá que agora a gente vai conhecer a orquídea Vanda, que eu sei que vocês amam, que vocês estão super curiosos para saber. É minha segunda paixão, eu confesso para vocês, depois das Phalaenopsis, né? Eu amo as orquídeas Vandas e elas precisam de um cuidado bem especial, então eu separei um cantinho bem legal aqui da minha casa e a gente vai lá conhecer, eu vou passar dicas sobre ela e sobre outras também que a gente vai conhecer nessa aula. Vamos lá comigo, pessoal? Pessoal, eu apresento para vocês aqui as Vandáceas, minhas Vandas, né? A maioria delas são híbridos aí por conta do valor, né? Essa planta, essa orquídea é de um valor um pouquinho mais alto, então as que eu tenho aqui na minha coleção não são aí uma das espécies, né, plantas puras que são mais caras, são cruzamentos, são híbridos, plantas asiáticas, plantas que amam alta umidade ambiente e também uma alta luminosidade. Ela necessita desses dois fatores principais aí para conseguir que elas tenham uma floração abundante, uma floração 2 ou 3 vezes ao ano. Coloquei elas nesse local aqui, observem bem esse ambiente, pessoal. É um ambiente onde eu tenho muitas plantas terrestres aqui na parte de baixo. Vamos começar a chegar bem pertinho para vocês verem. São plantas simples, pessoal, que vocês podem usar aí para aumentar a umidade ambiente para elas. São samambaias, aquelas folhagens ali, plantas todas que gostam de bastante rega, né? Porque se você não colocar uma planta que gosta de bastante rega, você colocar aqui embaixo, aí você vai regar, aí você vai matar a plantinha também. Então, é claro que tem que ser plantas que gostam de bastante rega. Vejam lá atrás também, tem mais samambaias lá atrás na parede, tudo para proporcionar aqui, percebam que elas estão no meio, tudo para proporcionar a elas esse ambiente aqui cheio de umidade. É uma planta que não é cultivada com substrato, ela pode ser cultivada sim com substrato, mas a beleza da Vanda, pessoal, quero mostrar para vocês. A beleza de uma Vandácea são essas raízes aqui, ó, as raízes aéreas, né? As raízes expostas. É daqui que ela vai captar o alimento e também a umidade. É por essa parte da raiz, pelas coifas. Então, eu gosto bastante de cultivar as Vandas nesse local para que eu possa oferecer a elas um local mais úmido e também com alta luminosidade. Observem sempre o local em que você vai escolher para cultivar a sua Vanda. Pessoal, isso aqui é as hastes, essa aqui floriu recente, mas já secou, tá? A floração, ela deu 2 hastes florais, mas já secou. Outra questão que eu quero passar para vocês, né? Olha aqui o que eu fiz também para manter sempre a umidade para ela. Um gotejador caseiro. Pessoal, vou dar um presente muito legal aqui para vocês no final do curso. Vou ensinar vocês a fazerem aqui esse gotejador caseiro que eu mesma fiz. Olha que belezinha. Eu usei cotonetes, tá? E uma simples garrafinha aí de refrigerante ou de suco para fazer. Vou deixar esse presente para vocês de brinde aqui no final do curso, de como fazer esses gotejadores. E como eu uso, pessoal, nos dias mais quentes,
do dia, eu deixo esse gotejador com água e ele fica pingando aqui. Aos pouquinhos ele fica pingando nas raízes das minhas vandas e elas vão se hidratando. Tenho também para ensinar para vocês a fazerem esse porta-adubo aqui, que é super fácil de fazer, porque vanda, pessoal, elas amam aí adubação, tá? Gostam de ser bem alimentadas, são plantas bem exigentes, tá? Então, depois eu vou ensinar vocês também a fazerem aí o gotejador caseiro e também o porta-adubo. Vou deixar esse presente para vocês. Vamos então para o nosso próximo gênero de orquídeas, já que nós já falamos aqui das vandas. Vamos lá conhecer um outro gênero. É claro que eu não poderia deixar de mencionar nessa nossa aula, né, as Phalaenopsis, gente, que eu sou apaixonada por elas. Tem uma grande coleção de Phalaenopsis, deixa eu afastar aqui. E não são só essas, tá, pessoal? Tenho mais 2 pallets desse aqui. Mas hoje, como a gente só vai fazer a demonstração aqui de gênero de orquídeas, eu vou mostrar essas meninas para vocês, que é essa aqui, que está florida. É aquela orquídea borboleta, mariposa, né? Que mais a gente conhece, mais a gente vê aí no mercado, e muitas pessoas têm dificuldade no cultivo dessa planta, mas nesse curso a gente vai aprender a ter muito sucesso aí no cultivo. Também são todas, a maioria dessas são híbridos, tá, pessoal? Tenho poucas espécies aqui na coleção, até pelo preço também, conforme eu já mencionei para vocês. Tenho essa bem diferente aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma Phalaenopsis variegata. Percebam esse vegetal, que lindo, gente, uma gracinha. Vocês devem estar pensando, por que essa toalha aí pendurada nesse pallet, Elis? Pessoal, essa toalha eu uso para deixá-la bem molhada, para aumentar a umidade ambiente para essas meninas. Essas plantas também gostam aí de uma alta umidade. Percebam que eu coloquei as toalhinhas em quase todos os lados, né? Tenho aqui e tenho ali também uma outra toalhinha. Aqui embaixo também. Outra questão, as plantas terrestres, as folhagens sempre presentes, pessoal, sempre aliadas das nossas orquídeas. Tem uma espécie aqui que é uma Phalaenopsis equestris. Ela está com uma hastezinha floral. Normalmente as Phalaenopsis espécie, elas são de menor porte, são menorzinhas, né? Então aqui eu sempre utilizando, ó, de plantas terrestres, tá? Mais Phalaenopsis aqui em cima, planta terrestre lá, e vejam a saúde de raízes das minhas Phalaenopsis, sempre bem saudáveis, né? Porque é isso que elas gostam, pessoal, esse microclima aqui de umidade, sempre gostam de estar juntas também. Olha que linda, sou apaixonada pelas Phalaenopsis, pessoal. Vamos então para um outro gênero de orquídeas, pessoal, vamos conhecer mais um. Vamos falar de Dendrobium. Quem nunca ouviu falar no Dendrobium olho de boneca? Pessoal, vou deixando a fotinha da última floração dele aí para vocês. Isso aqui é um Dendrobium nobile, também são híbridos. Tenho também nesse mesmo tronco que eu usei, que é uma madeira IP, Denfalso aqui na parte de cima. Vejam quantas flores, né? Denfal também é um híbrido de Dendrobium. Fiz um tronco cheio de orquídeas e quando chega a época de floração de Dendrobium nobile, é uma beleza, gente. Esse tronco fica cheinho aí de flores, fica a coisa mais linda. Tanto os dendróbios como também as denfals que eu estou mostrando para vocês gostam de alta luminosidade, né? Aqui essas plantas foram adaptadas a se desenvolverem no sol pleno. Comecei no inverno e quando chegou o verão elas já estavam adaptadas e hoje vivem aqui em harmonia no sol pleno desde que amanhece o dia até as 11h30 da manhã. Tá muito bonito o meu tronco. Pessoal, vou aproveitar aqui que a gente está do ladinho dela, é claro, vamos entrar já em outro gênero também de orquídeas, que são as catleias. Olha que gracinha, floraçãozinha passando já, também pode ser adaptada ao sol pleno, mas perceba, pessoal, a posição. Ela está bem na parte de baixo, né? Aqui desse tronco, ela não está lá na parte de cima, onde o sol pega mais forte.
ela está bem na parte de baixo, então quando o sol chega aqui nesse local, ele já está mais fraquinho. Essa é uma Cattleya intermédia flâmea, muito linda também, planta epífita. Perceba o enraizamento dela nessa madeira, só acoplei a planta aqui, amarrei ela nessa madeira e ela se desenvolveu super bem. Temos aí uma infinidade de espécies também de orquídeas Cattleyas. Vamos seguindo, tem mais planta para mostrar para vocês, gente. Vamos lá conhecer todas. Vamos falar agora do gênero Oncidium. Quem nunca ouviu falar da orquídea chuva de ouro, aquela amarelinha que dá cachos enormes de flores. Essa aqui, por exemplo, já floriu, o pessoal acha, já está seca. Ela saiu flor aqui e naquela ali de cima também. Plantinha de raiz fina, também gosta de uma alta luminosidade. Qual a diferença que eu aconselho vocês sempre a cultivarem essa planta? Pessoal, na madeira. Orquídea de raiz muito fininha, orquídea epífita também, mas vejam a espessura dessa raiz. Se a gente usar muito substrato, né, ou um substrato muito úmido, essa raiz não aguenta, pessoal, ela morre afogada e apodrece. E, consequentemente, esses bulbos aqui, os bulbos da sua Oncidium vão começar a amarelar, ficar escuro e você acaba até perdendo a sua planta. Então, no caso da Oncidium, pessoal, todas as espécies em geral, aí eu entro falando de Brácia, de Miltônia também, em geral, orquídeas de raízes finas. Fica a dica aí para vocês, cultivo na madeira. Se for cultivar em vaso, muito cuidado com o seu substrato. A atenção tem que ser sempre dobrada. Vou deixar a foto da floração dessa linda aí para você que não conhece a floração. Uma planta de super fácil cultivo também, para que você traga aí para a sua coleção. O último gênero hoje da nossa aula que eu vou apresentar para vocês, é claro que é esse que eu também sou apaixonada, que são os Catasetums. Pessoal, aconselho você que sonha em ter uma flor exótica dessa na sua casa, que comece lá atrás, conforme eu já passei nas aulas, né? Comece com os híbridos, as Cattleyas, as Phalaenopsis, as Denphals, e vá seguindo o seu cultivo, e depois que você aí já estiver bem familiarizado com o cultivo, vale muito a pena você ter uma planta dessa que é um Catasetum. Mesma coisa que eu já mencionei, pessoal. Essa aqui é uma flor feminina. Vejam que interessante a flor feminina do Catasetum. Ela é bem fechadinha. Isso é raro de acontecer, mas aconteceu aqui no meu cultivo. Uma haste com floração feminina e na mesma planta uma haste com flor masculina, que é essa planta, esse formato bem exótico de floração. Vou chegar bem pertinho para vocês conhecerem. Então, pessoal, esse aqui é o mesmo caso, tá? É um Catasetum. Catasetum é o gênero dessa orquídea, mas dentro desse gênero Catasetum existem muitas espécies aí entre elas, ok? Me perdoem o barulho da rua, esse orquidário sempre a gente vai ter algum tipo de interferência, né? Peço desculpas para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo que eu tentei passar na aula de hoje, mas se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar no comentário, eu sempre vou responder para vocês com muito carinho. E eu espero vocês já na nossa próxima aula, que está imperdível, recheadinha de dicas. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.